Hoje nós vamos falar sobre o escudo da fé. Falamos no culto passado sobre o capacete da salvação e a importância que a gente deve dar para a nossa mente, para os nossos pensamentos, como Satanás ataca a nossa mente. A nossa mente é o principal campo de batalha no mundo espiritual. A maior guerra que nós enfrentamos não está fora de nós, a maior guerra que nós enfrentamos está dentro de nós, através das circunstâncias que vivemos, das feridas, das mágoas, das perdas, das injustiças, dos adultérios, das traições, das amarguras, enfim, dessas coisas pelas quais passamos. O diabo pode paralisar vidas, frustrar planos, deixar sua vida infértil, fazer você andar em círculos, você não prosperar, você não avançar nos propósitos de Deus. E aí muitas pessoas começam a acreditar que as coisas que deram errado são um padrão na vida delas e não acreditam mais na palavra de Deus, no que Jesus disse, na vontade do Senhor, na boa, na perfeita e na agradável vontade do Senhor, e esquecem das coisas de Deus, lembrando somente de suas próprias dores, andando encurvados e perdendo a visão daquilo que Deus tem para as suas vidas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o escudo da fé, sobre coisas que acontecem na nossa vida, na nossa história e caminhada, que se nós não erguermos o escudo da fé, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Efésios capítulo 6, se não me falha a memória, versos 16, ele vai dizer: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então o apóstolo Paulo está ensinando os cristãos que eles devem se revestir com toda a armadura de Deus, ensinando que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades do mal que habitam as regiões celestes. Então a nossa luta não é contra pessoas. Tem gente que pensa: minha luta é contra o meu marido, minha luta é contra a minha esposa, minha luta é contra o meu chefe, minha luta é contra os meus pais. Não, sua luta não é contra pessoas, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Sua luta é contra principados e potestades do mal, demônios. Os demônios existem, eles atuam, eles é que são seus inimigos. Então você precisa saber que Jesus disse lá em João 10:10, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. É isso que ele veio fazer e é isso que ele faz. Então nós precisamos estar atentos quanto a isso, para que também o diabo não use a nossa vida para destruir a vida de outra pessoa, através de calúnia, difamação, raiva, ódio, vingança, amargura, rejeição, etc. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o diabo. Quando o diabo consegue fazer um irmão lutar contra o outro, ele está vencendo. Jesus foi muito claro quando disse também: uma casa dividida não prevalecerá. Isso vale para uma família, isso vale para a igreja, isso vale para o indivíduo. Às vezes nós ficamos divididos dentro de nós sobre o que devemos ou não fazer. Quando você está dividido, você já perdeu. Um crente não anda com outro trilho que não seja o trilho da convicção, e convicção na palavra de Deus. Então a gente tem que ter escudo, e não pode ser um escudinho. Pastor, a minha fé é pequenininha. Fica aquele escudo pequenininho. Tudo que o inimigo jogar contra você vai pegar. Olha o tamanho do seu escudo. O escudo da fé tem que ser um escudo grande. A fé é para ser desenvolvida, a fé precisa crescer. E é isso que nós vamos ver hoje na vida de alguns homens e de uma mulher. E vamos aprender algumas lições nesse texto bíblico de Marcos capítulo 5, a partir do verso 21, como o escudo da fé pode e deve ser utilizado por nós diante das batalhas espirituais que enfrentamos. Todo o capítulo 5 fala sobre fé e fala sobre a vitória de Jesus diante das circunstâncias. O capítulo 5 é tremendo. Ele já começa falando que Jesus está indo para Gadara, para libertar aquele endemoniado gadareno, que está preso por uma legião de demônios. Ele vai, ele enfrenta uma tempestade, né? Alguns teólogos defendem que essa tempestade foi enviada pelos demônios, a fim de que Jesus não conseguisse chegar em Gadara. Então, quando Jesus se levanta naquele barco, que ele estava dormindo, mas ele é despertado pelos apóstolos, e ele se levanta e repreende o vento e o mar, o termo que ele usa quando ele diz cala-te vento e aquieta-te mar, é o mesmo termo que ele usa quando está falando com os demônios.
No grego é a mesma palavra. E aí ele chega em Gadara e ele liberta um homem que não tinha condições nenhuma de ter escudo de fé, de clamar, de pedir, ele estava completamente preso, aprisionado pelos demônios. Ali nós vemos cumprir-se a palavra de Deus, que Jesus é aquele que vai atrás da ovelha perdida. Existem pessoas que não têm condições de erguer escudo nenhum, não têm condições nem de entender o que está acontecendo, estão cativas por Satanás de uma forma tão grande, tão forte, que se Deus, se o próprio Jesus não intervir, elas não terão alternativas. Então ali Jesus já começa a sua trajetória, atravessando o mar e indo até lá. Mas libertando aquele homem, os demônios entram nos porcos, mais ou menos 2.000 porcos. Esses porcos atiram-se no mar. E o pessoal de Gadara não gostou nada de Jesus, porque Jesus chegou lá e deu um prejuízo financeiro enorme naquela região, porque 2.000 porcos foram mortos, foram lançados ao mar pelos demônios e pediram para Jesus se retirar de lá. Muito embora o endemoniado gadareno queria ir junto com Jesus, Jesus mandou ele ficar e voltar para sua família. Quando Jesus está voltando, que inicia a história que nós vamos ver agora. Marcos 5:21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, que outro lado? Ele saiu de Gadara, onde havia libertado aquele endemoniado gadareno, e está voltando. Ajuntou-se a ele uma grande multidão, estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te para que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare viva. E com ele seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo já estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Se isso é um jeito de dar notícia que um filho morreu. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-se-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém. Amados irmãos, aqui neste capítulo 5, a partir do verso 21, a gente vê a história de um homem que, por causa da enfermidade da sua filha, vai precisar de muita fé. De muita fé, porque a sua filha está à beira da morte.
A primeira lição que eu quero que você tire daqui é que muitas vezes a nossa fé demora para crescer. Mas quando algo chega dentro da nossa casa, que ameaça a vida de quem a gente ama, e quem é pai aqui vai me entender melhor, porque quem é pai e mãe sabe o que é um filho doente. E Jairo estava com essa menina há 12 anos, ela era a filhinha dele. Jairo era principal da sinagoga, Jairo tinha um status, ele era o líder da sinagoga, ele era o líder lá na igreja onde ele estava. E na igreja onde ele estava, tinha também os fariseus e os saduceus. E fariseus e saduceus eram a liderança religiosa, que só sabia criticar Jesus, que só sabia pôr defeito naquilo que Jesus estava fazendo. Eles eram contrários a Jesus, queriam prender e queriam matar Jesus. E enquanto essa doença não chegou dentro da casa de Jairo, Jairo estava muito confortável na sua vida de religiosidade. Ele não estava precisando de fé. Ele estava bem. Quando a nossa vida vai muito bem, nós não precisamos de fé. Afinal de contas, nós estamos no controle de tudo. Estamos com saúde, estamos com dinheiro no banco, as coisas estão caminhando bem. Fé para quê? Escudo da fé para quê? Mas quando a doença bate na porta, entra e assola um filho, esse pai, ele toma uma atitude. Aquilo que ele ouviu dizer de Jesus é a única esperança que ele tem para que a sua filha não morra. E o que Jairo faz? O versículo 21 diz que esse homem, versículo 22, eis que um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo-o, prostrou aos seus pés. Jairo vê Jesus vindo do barquinho. Jairo já estava esperando. Jairo estava ansioso para ver Jesus. E Jairo, quando vê Jesus, se ajoelha publicamente, diante de toda aquela comunidade. Ele não está mais nem aí para o seu status. Ele não está mais nem aí para a sua posição social. Irmãos, algumas pessoas só vão ter fé quando a crise bater na porta, infelizmente. Algumas pessoas só vão sair daquele lugar de religiosidade, de superficialidade, de uma vida infrutífera. Embora Jairo estivesse lá naquela igreja, onde estão os frutos? Mas quando a doença bateu, quando Jairo olhou para a filha dele e disse, não tem jeito, e ele já tinha ouvido falar de Jesus, Jairo não está nem aí com o que vão pensar dele. Jairo está preocupado com a filha. Eu acho isso muito lindo porque muitos pais deveriam erguer o escudo da fé para proteger sua família e seus filhos. Hoje nossas crianças estão muito desprotegidas e não estão adoentadas fisicamente, elas estão ficando adoentadas emocionalmente, intelectualmente, por tanto lixo que está entrando dentro da cabeça dessas crianças. E não tem ninguém lá que tenha um escudo de fé para pôr para fora toda a ideologia e doutrina satânica que está entrando dentro das famílias. Mas esse homem vai e se ajoelha diante de Jesus, então a primeira coisa que ele rasga ali é a sua reputação, ele não está nem aí. E outra coisa, ele se humilha, e se humilha publicamente, e ele implora para Jesus. Esse homem não tinha nenhuma fé antes, mas agora ele está cheio de fé. Existem situações na nossa vida que a nossa fé pode crescer e pode crescer muito, muito, muito rápido. E a fé de Jairo cresce muito rápido. Contudo, nós vemos nesse texto que existe uma mulher que também há 12 anos está doente. É interessante. Jairo tem uma filha há 12 anos e ela fica doente, talvez há uns 12 dias. A mulher está doente há 12 anos. Jairo, pela sua filha, toma uma atitude praticamente imediatamente. A mulher que está doente há 12 anos tentou de tudo
Aqui o texto diz que ela gastou todos os seus recursos e ela ia de mal a pior. Mas aí ela ouve falar de Jesus, e como ela não tem mais nenhum recurso na mão, a única coisa que lhe resta é Jesus. Então ela decide ir ao encontro dele. Algumas pessoas só levantarão o escudo da fé depois de terem tentado fazer tudo do seu jeito e não terem conseguido resultado nenhum. Aquela mulher contratou os melhores médicos da época, aquela mulher fez o que ela pôde para ficar curada, mas não deu certo. Levou 12 anos para ela amadurecer na fé. Jairo, eu acho que deve ter levado uns 12 dias. A fé não cresce por causa do tempo. A fé cresce diante da necessidade. Não é somente fazendo curso de teologia e indo a cultos ou cantando louvores que nós teremos fé. A fé vem quando o problema chega e a medicina não dá conta, os homens não dão conta, nós não damos conta, ninguém dá conta, e a gente olha para o céu e fala: Senhor, se o Senhor não intervir, nós não vamos sair deste lugar. Não foi assim com os discípulos? Eles ficaram mais ou menos das 6 da tarde até as 3 da manhã enfrentando aquela tempestade. Imagine você 9 horas lidando com a tempestade, Jesus dormindo. Quando é que eles acordam Jesus? Na 4ª vigília, a partir das 3 da manhã. Por quê? Porque não deram conta. E Jesus acalma a tempestade e diz assim: homens de pouca fé, por que vocês demoraram tanto? Por que é que nós demoramos tanto para pedir socorro para Deus? Por que é que nós ficamos criando meios, subterfúgios, alternativas, quando Deus já disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tenho o poder para curar você, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Deus pode curar você integralmente. Mas não, nós queremos os remédios que os homens podem dar. E louvado seja Deus pela medicina. E se um médico te deu um remédio, continue tomando. Nunca permita que algum pastor diga para você parar de tomar um remédio que um médico te deu. Se o médico te deu o remédio, quem tira o remédio é ele. A nossa função é orar e pedir a Deus que cure. Amém, irmãos? Deu para entender isso? Teve um senhor que morreu por causa de pressão alta. As caixinhas de remédio dele estavam todas na gaveta. Ele não estava tomando mais, porque ele viu na televisão um pastor falar: você está sendo curado agora, coloca um copinho de água em cima da geladeira. Você está sendo curado agora, deposite sua oferta. Na verdade, aquele cara só estava criando um jeito de arrancar dinheiro daquelas pessoas. E aquele homem morreu por negligência, por falcatrua daquele irresponsável que estava pregando na televisão, mais preocupado com o dinheiro de quem está assistindo do que em fazer o bem. O que eu estou tentando te falar é: coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, coloca Ele como a primeira alternativa na sua história. Porque aquela mulher ali levou 12 anos para colocar Jesus. Depois que não tinha mais jeito, ela falou assim: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Uma convicção veio no coração daquela mulher. Ela foi até Jesus. E, irmãos, não foi nada fácil. Ela precisou do escudo da fé mesmo. Sabe por quê? Porque ela era impura. A cada homem que aquela mulher tocava, ela tornava aquele homem impuro para a cerimônia religiosa. Ela tocou numa multidão. Ela poderia ser apedrejada e morta. Mas ela não quis nem saber. Ela entendeu que ela precisava ir até Cristo, e ela foi até Cristo, e Cristo a curou. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Busque a Deus sem medo de reputação. Busque a Deus abrindo mão do seu status social. Existem muitas pessoas que deixam de vir aos pés de Jesus porque tem algum status ou alguma posição. Que pena, irmãos. Que pena.
não entenderam que a maior posição que um homem pode alcançar é de ser chamado filho de Deus. Esse é o lugar mais alto. Não existe lugar mais alto para um homem do que ser chamado filho de Deus. O resto é passageiro. Pessoas se acham tão importantes, você nem lembra o nome, quem sabe, do seu bisavô. Isso quer dizer que logo você morre. Sabe quem vai lembrar de você? Sabe quem? Só Jesus. Ninguém mais vai lembrar de você. Cita o nome dos teus familiares de 3 gerações atrás para mim, quero ver. Ou um milagre, se alguém aqui souber. E aí nós estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar, irmãos, vão esquecer de nós, quase logo depois que a gente for enterrado. Preocupe-se com Deus e em viver uma vida digna de ser vivida. E em viver tudo aquilo que Deus pode te dar. A segunda coisa que eu vejo, a terceira coisa, é que nós precisamos do escudo da fé para enfrentarmos notícias dolorosas. Marcos 5, 36. 35. E ainda ele falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram: tua filha está morta, por que enfadas o mestre? Sempre vai ter gente assim. Olha como é que vem dar notícia. Ô Jairo, você está aí cheio de fé, né? Você se humilhou, você foi falar com Jesus. Você está aí cheio de fé, né, Jairo? Pois é, deixa eu te dar uma notícia. Sua filha morreu, pode tirar o cavalinho da chuva. Mais ou menos isso. A filha do homem morreu. E olha como é que a pessoa que é da sinagoga, ou seja, da igreja da época, vem dar notícia. Não incomode mais o mestre, tua filha está morta, ele não sabia. Existem pessoas que não têm sensibilidade nenhuma com a gente. E parece que tem prazer em nos fazer mal. E trazer a notícia dessa forma, que é para acabar com a pessoa, para a pessoa desistir, para ir para a lona, para ir para o chão. Quantas palavras você já ouviu que era para te colocar na lona, para te deixar no chão, para acabar com a sua vida, para você esquecer aquele sonho que você foi buscar em Deus, para você esquecer aquele propósito, para você abandonar a sua fé? Satanás é como um leão, irmãos, e ele se alimenta da fé. Ele quer roubar a fé do seu coração. Porque se Satanás roubar a fé do seu coração, você para de orar, você para de crer, você para de sonhar, sua vida para. E aí você só vive aquilo que você consegue fazer. Irmãos, olha, presta atenção numa coisa: não tem vida mais enfadonha, vida mais medíocre e vida mais sem graça do que uma vida onde eu só posso fazer aquilo que eu tenho força no meu braço para fazer. Que vida ruim. Vida boa é vida com Deus. É vida de milagres. É viver sonhos de Deus. Os homens que andaram com Deus viveram coisas que eles não podiam nem imaginar. Não foi uma vida sem graça, sem sal. Foi uma vida maiúscula, superlativa, uma vida digna de ser vivida. Que vida você está vivendo? Levante o escudo da sua fé, e é da sua fé em Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, Jairo recebe essa notícia. E eu tenho certeza absoluta que foi como uma espada no coração dele. Sua filha que você ama está morta. É como dissesse para você: sabe o teu sonho? Esse sonho que você está buscando? Então deixa eu te dizer, está morto. Olha que palavra. Mas eu estava cheio de esperança. Pois é, mas está morto. Não, acabou. E aí Jesus interviu e disse assim, 36. E Jesus tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: irmãos, olha o detalhe do texto. Essas palavras malditas que lançam contra nós, Jesus ouve. Ele ouve. Ele sabe. Ele sabe. E ele disse: não temas, crê somente. Fé. Fé. O que ele quis dizer para Jairo é: Jairo,
Mantenha o seu escudo erguido, não baixe. Fique firme. Senhor, mas as circunstâncias, não importa. Senhor, mas já morreu, não importa. Mantenha-se firme. Você veio comigo até aqui. Eu não abandono ninguém no meio do caminho. Entenda uma coisa, se você começou uma caminhada com Jesus, Jesus não abandona ninguém no meio do caminho. Não pare, porque Jesus não te abandona. Jesus não virou as costas e foi embora, não deu um tapinha nas costas de Jairo e falou: Jairo, acabou. Não, ele falou: Jairo, guarda essa fé que você tem aí. E vamos lá. Porque Jairo podia ter pensado: pois é, se essa mulher do fluxo de sangue não tivesse parado Jesus, talvez tivesse dado tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Jesus não se atrasa. Ele sabe a hora, Ele sabe o dia, Ele sabe o tempo. Mas aí, agora, pela primeira vez na vida, Jesus está indo para a casa de Jairo. Ou Jairo está levando Jesus para a casa dele. Jesus está na sua casa. Você precisa levar Jesus para a sua casa. E ele está levando. Mas quando chega lá, existem pessoas que vão dar risada. Versículo 40, e riram-se dele. E Jesus fez eles saírem. Existem pessoas que quando você quiser levar Jesus para casa, e a casa é aqui, ó. A casa é aqui. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quando você levar Jesus para sua casa, rirão de você. Fanático, crente, só o que faltava. Agora virou esse pessoal aí da Bíblia. Coisa mais sem graça. Esses crentes são contra tudo. E detonam a gente. Irmãos, nós somos uma bênção. Diga amém, porque você também é. Só que parece que a nossa vida é chata. Vieram falar para mim: você bebe? Eu falei: não. Você fuma? Não. Você vai na balada? Não. Meu Deus. Eu falei: eu sou livre. Eu posso escolher não ir. Mas você, seu miserável, você não consegue ficar sem ir. Quem que é escravo aqui? Somente quem é livre pode dizer: não, muito obrigado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. O livre domina e não é dominado. O livre controla e não é controlado. O livre pode entrar e sair quando quiser. O preso diz: a hora que eu quiser, eu paro. Já ouviu isso? Fé para viver o evangelho verdadeiro. Fé para viver o evangelho é fé no evangelho. É fé na palavra de Deus. Não é mapa astral, não é constelação, não é chá de não sei o quê. Yasca, como é que é? Cachasca. Não é essas coisas, nós não precisamos disso. A gente já toma o sangue de Jesus. Se você não ficar loucão com o sangue de Jesus, você não fica com mais nada. Para com essa bobajaiada. Você tem que ter uma fé verdadeira e autêntica na palavra de Deus. Porque essa palavra é viva. Quando ela entra dentro de você, ela começa a mexer com você. Porque ela não é como uma palavra de um livro. Ela não é uma teoria. Ela não é uma ideologia. Ela não é um conceito. Ela é uma pessoa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. A palavra é o Cristo ressurreto, é Jesus. Quando você interage com a palavra, você interage com o Rei dos Reis. Essa palavra entra e ela tem o poder de penetrar lá no seu coração, lá no íntimo do seu coração. Sabe por quê?
Porque você sozinho e sozinha não dá conta de resolver os labirintos do seu mundo interior. Se você entrar nos labirintos do seu mundo interior sem a palavra, você sai mais confuso do que entrou. Mas quando você entra com Jesus, Ele ilumina o seu interior e você começa a perceber o que não percebia, ver o que não via e mudar o que precisa ser mudado. Amém? Então vemos que Jesus não se atrasa, Ele chega na hora certa. Agora, irmãos, eu quero quebrar alguns paradigmas. Nós, cristãos, temos paradigmas de fé. E nós erguemos o nosso escudo da fé, mas a gente fala assim, olha, o jeito certo de erguer o escudo é assim. Não. O jeito certo de erguer o escudo é assim. Não. O outro fala, não. O jeito certo de erguer o escudo é assado. Eu quero te mostrar que não existe um jeito certo de erguer o escudo da fé. Boa, varão. Viu? Sexta-feira dia 14, temos vigília. Eu já acabei de lembrar que você falou isso. Marcos 5:23. O que Jairo falou para Jesus? E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos. Por que Jairo disse isso? Ele está falando com Jesus. Mas Jairo tinha uma coisa na cabeça. E o judeu tinha isso na mente. Deus cura por imposição de mãos. Esse é o jeito certo de Deus curar. E por isso, quando Jairo procura, e com sinceridade de coração, e diz para Jesus como Jesus deve curar, Jesus aceita. Sabe por que Jesus aceita? Porque Jesus conhece os nossos paradigmas e as nossas limitações. E até o nosso atrevimento de dizer para Ele como Ele deve proceder na cura. Seria arrogância se antes não fosse ignorância. E por ser ignorância, o Senhor, Ele releva. Ele entende que é um paradigma que está na mente de Jairo e atende o seu pedido. Mas veja que a mulher do fluxo de sangue diz no verso 28, se eu tão somente tocar as suas vestes, eu sararei, eu serei curada. Enquanto Jairo tinha na cabeça que Jesus tinha que impor as mãos, aquela mulher tinha na cabeça outra coisa. Eu posso ir até ele, sem ele me ver, por trás, toco nas vestes, sou curada, saio de fininho. Mas Jesus denuncia ela, no bom sentido, onde você está? Ela conversa, ela conta toda a verdade, Jairo fica esperando, e ela é curada dentro daquele paradigma. Agora deixa eu dar um terceiro para você. Marcos 8, de 5 a 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Jairo disse, Senhor, impõe as mãos. A mulher do fluxo de sangue disse, eu vou tocar nas vestes dele. Este centurião, Jesus disse assim, eu vou lá curar o seu servo. E ele disse assim, não precisa, Senhor. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Cada um cria diferente. Mas neste último, Jesus se admirou. E sabe por quê? Porque esse homem disse, é na tua palavra
é na tua palavra. A fé precisa estar na palavra. Lembram quando Pedro, na pesca maravilhosa, lançou as redes? Ele não tinha pego nada a noite inteira, lembram disso? A noite inteira ele não pegou nada. De manhãzinho ele chega, Pedro, fica lavando as redes. Jesus chega, começa a pregar na beira do mar. Uma multidão junto com Jesus, Jesus pregando e Pedro ouvindo a palavra. Enquanto Pedro estava lavando a rede, Jesus estava lavando Pedro com sua palavra, porque está escrito em João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus nos limpa. Enquanto Pedro estava esfregando as redes, que não tinha pego nada a noite inteira, Jesus estava pregando e estava limpando Pedro, e Pedro estava limpando a rede. Aí Jesus entra no barquinho, prega, e depois diz para eles entrarem no barco, e Pedro diz assim: Senhor, a gente não pegou nada a noite inteira. E Jesus diz assim: lança a rede, tenha fé. E Pedro disse assim: sobre esta tua palavra eu lançarei a rede. A rede não foi lançada na água somente. A rede foi lançada sobre a palavra. E não tinha como puxar o número de peixes. Quando Pedro andou sobre as águas, lembram disso? Ele disse assim: Senhor, posso ir até aí? E Jesus disse: pode vir. Nessa palavra é que Pedro andou sobre as águas. Você precisa entender, se a sua fé não estiver na palavra, ela não vai sustentar. Fé até os demônios têm. Eles creem que Deus existe e tremem. A nossa fé é uma fé na palavra, num Deus que é poderoso, que é nosso Pai, que nos ama, que se preocupa com a gente. Você precisa crer na palavra de Deus mais. Você precisa ler a palavra de Deus mais. E você precisa começar a verbalizar a palavra de Deus diante das circunstâncias que você está vivendo. Irmãos, quando a Márcia, pena que ela não está aqui agora, quando a Márcia estava lá no hospital, eu já falei isso algumas vezes, irmãos, ela estava realmente morrendo. Quando ela tomou a última dose de morfina e teve aquela reação, e começou a babar, e ficou sem ar, e foi desfalecendo, era mais ou menos umas 4 horas da manhã. E o que eu vou fazer? Eu olhei para ela e falei: em nome de Jesus, eu te repreendo o espírito de morte, Márcia, volta. E eu vi o olhinho dela brilhar de novo. E ela foi voltando. E graças a Deus ela está aí, está viva, me ajudando a pagar os boletos. Graças a Deus. Mas na hora que não tem jeito, eu vou ficar com vergonha do enfermeiro? Vou ficar com vergonha do... Vou ficar? Quero nem saber. Em nome de Jesus. E depois o doutor Aimoré, que é querido, está aqui a Marília, o doutor Aimoré depois falou assim para Márcia: seu marido é um pastor diferente. Tomara que ele estava elogiando. Falou que era diferente, mas não falou o que, né? Eu olhei diferente. Porque eu fiquei os 9 dias lá. Só saí para tomar banho, para não matar ela com o cheiro, e para vir pregar. E o resto lá. Dormi lá, cuidei. E eu tinha uma certeza no meu coração: nós vamos sair dessa. Quando meu filho quase morreu no hospital e a gente fez uma UTI em casa, eu declarei em nome de Jesus: não vai morrer. E assim, irmãos, e só de saúde e tantas outras coisas. Trabalho, estudo, relacionamentos, casamento. Em tudo você pode declarar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Amém? Quero te encorajar a você sair desse culto. Ainda que você tenha ouvido como Jairo ouviu: não vai dar.
Ainda que você pense como aquela mulher do fluxo de sangue pensou: como é que eu vou passar por essa multidão, eu com esse sangramento? Todo mundo que eu toco fica impuro, esse pessoal ia apedrejar. Chegou uma hora que ela falou assim: não, eu vou até Jesus. 12 anos. Quando ela tomou uma decisão, foi resolvido. Talvez existam coisas na sua vida que está faltando você tomar uma decisão. Mas aquela decisão, como Jairo tomou, como ela tomou, como Pedro tomou. Posso ir até o Senhor? Pode, Pedro. Sobre as águas? Pode vir. Sobre essa tua palavra eu vou. Andou. E todo mundo fala: pastor, mas afundou. Sim, ele afundou. Irmãos, mas ele teve que voltar para o barco. Você acha que ele voltou no colo de Jesus? Ele voltou andando. Qual é a área que você precisa levantar o escudo da fé? Qual é a área? Irmãos, tem tantos exemplos. Até aqui da igreja, a construção desse prédiozinho aqui do lado, eu precisava que alguém ofertasse para a gente começar. E eu falei com um amigo lá, o Cristiano de São Paulo. Eu falei: eu tenho um projeto, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Falei: em nome de Jesus, ajuda a gente. Ele fez um Pix de 275 mil. Foi uma bênção. Aí o meu peito encheu mais de coragem ainda. Eu falei: glória, agora vai. Mas nós gastamos muito mais. Às vezes Deus não vai dar tudo. Deus vai fazer o que você não pode. Aquilo que você pode, Deus vai falar para você: faz. Jesus não levou Jairo no colo. Jesus falou assim: vamos. A mulher do fluxo de sangue foi curada? Foi. Por que Jesus falou para ela: conversa aqui comigo? Porque Jesus estava preocupado com aqueles 12 anos que aquela mulher ficou sofrendo. Jesus não quer curar só o corpo. Jesus quer curar a alma. Jesus, quando despede ela, fala assim: filha, a tua fé te salvou. Filha. Isso prova que Jesus curou ela fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Jesus não tem coisas pela metade na nossa vida. A cura dele é completa, é integral, é eficaz, é notória, é irreversível. Amém, irmãos? Quero orar com você. Encha seu coração de fé, para a gente começar a lutar e avançar naquilo que Deus tem para nós. Talvez você precise de um milagre. Muito bem, é a especialidade do Senhor. Ele pode fazer, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Amém? Vamos ficar em pé? Quero te convidar então. Deixa o seu lugar e vem, e vamos orar sobre situações que a gente precisa tomar uma atitude de fé. Amém? Então vem, vamos orar. E você vai orar ao Senhor, e vai dizer: Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu vou erguer o escudo da fé, eu vou declarar sobre essa circunstância, sobre essa situação, a tua palavra. Eu não aceito mais isso, eu não tolero mais isso, porque o Senhor veio para me dar vida e vida em abundância. Eu não quero sobrevida, eu não quero vida pela metade em nenhuma área da minha vida. Porque a Bíblia diz, irmãos, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Para a liberdade que Cristo vos libertou. Existe alguma área da sua vida que ainda precisa de liberdade? Ore a Deus sobre isso. Peça ao Senhor. Eu quero orar junto com você. Mas antes de eu orar com você, eu quero que você ore. Você mesmo ore. E nós vamos louvar. E no meio desse louvor, você ora. E depois nós oramos juntos para encerrar, tá bom? Então, ora. Você que ficou aí na sua cadeira, ora a Deus. Naquilo que o Senhor te direcionar, faça também a sua oração. Louve o Senhor.
Amém, irmãos? Que tremendo esse louvor, mas certinho, na veia. Irmãos, é isso. Essa é a finalização perfeita. E olha só, para te animar, Jesus morreu naquela cruz. Por quê? Para a gente ficar pertinho dele para sempre. Para sempre. Eu quero também te consolar com alguma coisa, no sentido de que talvez você veio aqui orar e você volte para casa com o seu problema. Isso pode acontecer. Nessa igreja nós pregamos o evangelho todo. Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo. Paulo amava aquele menino Timóteo. E Paulo se despede de Timóteo dizendo assim: Timóteo, cuida de você tomar o vinho por causa dos seus problemas no estômago. Paulo não curou um monte de gente? Não foi usado por Deus para isso? Pois é, mas não curou Timóteo. Você acha que ele não tentou? É claro que ele tentou. Deus não permitiu. Por que, irmãos, que às vezes Deus permite que a gente continue com algum sofrimento, como Paulo continuou com espinho na carne? Porque está escrito em Hebreus 5:8: Jesus Cristo aprendeu por meio daquilo que ele sofreu. Quando sofremos, é porque Deus está nos matriculando na escola superior do Espírito Santo. Os desertos nos ensinam lições que nunca mais vamos esquecer. Só que Deus não vai permitir o sofrimento para sempre. Ele cumpre um propósito para que a gente saia mais maduro, mais forte, mais purificado pelo fogo. Por que que aquela mulher demorou 12 anos? Porque Deus sabia que precisava ser esse tempo. Por que que com Jairo foi tão rápido? Deus sabe. Tem coisa, irmãos, que nós não vamos conseguir explicar. A única coisa que eu não quero que você pense é que Deus não está com você, ou que Ele te abandonou, ou que Ele não se importe. Ele se importa, Ele te ama, Ele morreu por você. Mas assim como um pai disciplina seus filhos, assim Deus também nos disciplina, a fim de que cresçamos e amadureçamos para glorificar o nome dEle. Esse é o verdadeiro evangelho. Evangelho não é autoajuda. Evangelho não é empoderamento. Evangelho é que Ele cresça e eu diminua, que Ele seja glorificado e eu seja o seu servo, o seu filho. Então que Deus te abençoe. A minha oração é que Deus atenda a sua oração. Essa é a minha oração. Senhor Jesus, como foi louvado aqui agora, como estar perto de Ti e as Tuas bênçãos não ter? Como que a gente pode estar perto do Pai e não receber carinho e abraço e cuidado? Senhor, o que mais queremos é a Tua presença. Porque feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quero encerrar dizendo isso a você. Existe o escudo da fé? Existe, é bíblico. Mas a Bíblia diz também: o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é o nosso escudo. Existem situações que você vai lidar, não vai ter jeito. Nessa hora, o Senhor, que é seu escudo, Ele mesmo vai intervir e vai te ajudar. Amém? Então que Deus te abençoe e que você ande cheio de fé nessa terra para viver uma vida digna de ser vivida, digna do sacrifício de Jesus. Amém? Deus te abençoe, você é uma benção.